A gente permanece no assunto dos russos, conversando agora com o professor de Relações Internacionais, Leonardo Trevisan. Professor, muito obrigada, pela gentileza da entrevista. Muito obrigado. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos que nos escutam. Muito bom dia. Bom, com esse momento de conflito, de guerra, quem vê de fora muitas vezes imagina, não é possível que Vladimir Putin vá se reeleger, porque tem um conflito, muitas mortes e tudo mais. Mas os russos estão, então, corroborando com as atitudes de Vladimir Putin. Pelo menos é o que as urnas podem mostrar, né, professor? É isso mesmo, é isso mesmo. Elisa, quando nós olhamos para a Rússia, nós temos que olhar para a Rússia. A Priscila foi bastante precisa no que ela disse, né? Nós temos que olhar para a Rússia de dois jeitos. Nós podemos olhar para a Rússia do lado ocidental, do jeito ocidental de ver a realidade, e nós podemos olhar para a Rússia do jeito russo de ver a realidade. São dois contextos. Isso não é novo, Elisa, tá? O primeiro sujeito que trombou com essa situação foi um tal de Voltaire, que foi na Rússia, lá com a Catarina Grande, em 1760. Deu no mesmo, né? Ele foi para lá dizendo, olha, vocês vão ter que ser despotismo esclarecido. A hora que ele viu o jogo na Rússia, ele pegou o cavalinho dele e voltou para Paris. É exatamente isso, né? Nós precisamos entender a Rússia de dois jeitos. No jeito russo, para entender o que está acontecendo, a gente fica surpreso. Como é que um país que está em guerra, que sequer sabe quantas pessoas morreram na guerra, isso é o fim do mundo. Uhum. Você não consegue descobrir quem que morreu na guerra e quantos morreram na guerra. Aliás, falar de guerra, nós dois aqui, se nós estivéssemos na TV russa falando de guerra, os dois estavam presos no mínimo por 4 anos, porque a gente não podia chamar aquilo de guerra. Pronto, né? Então, basta isso para a gente ter uma ideia de como é que é difícil a vida, né? Então, esses princípios comezinhos que nós temos de justiça independente, imprensa livre, nada disso existe, né? Como é que tem o que a Priscila levantou, que é a pura verdade, como é que tem mais de 80% de aprovação do Putin pelo Instituto Levada, que é um instituto reconhecido pela Universidade de Londres, reconhecido pelo Instituto de Pesquisa norte-americano, que usa o Levada para outros fins. É um instituto sério. Como é que ele identifica isso? Como é que a gente explica 80%? Né? O primeiro dado para a gente entender isso é o que aconteceu com a economia russa depois das sanções. Se a gente não olhar para isso, a gente não vai entender o porquê de 80%. A primeira explicação é essa. Fizeram um monte de sanção, os russos apenas, para usar um português bem nosso, trocaram de freguês. Eles encontraram freguês para aquilo que eles precisam vender: petróleo e gás e principalmente produto agrário, milho, trigo. O petróleo russo está sendo comprado pela China e pela Rússia com desconto de preço, pela China e pela Índia com desconto de preço bastante vantajoso. Resultado disso, Fundo Monetário Internacional avisa que a economia russa vai crescer neste ano 2,6%. No ano passado cresceu mais de 3%. Todo mundo dizia que não chegaria nem a 1%. Como é que cresce, né? Porque, de alguma forma, principalmente, agora vem o segundo ponto pelo qual a gente explica. A Rússia fez uma escolha, criou uma economia de guerra. Ela transformou aquilo que eram suas indústrias em indústria militar. Deu emprego para todo mundo, aumentou o número de emprego. Deu renda, aumentou o salário. Quando você olha para isso, você entende que as sanções provocaram esse processo. Não vai entender os 80% sem entender também que o Putin de bobo não tem nada. Ele percebeu para onde ia o caminho das coisas e mudou a economia interna. Elisa, para entender os 80%, precisa entender que ele pegou um programa econômico e mudou a economia da Rússia nesses 2 últimos anos. Quer ver um exemplo? Criou um programa de venda de apartamento para casais novos com filhos, com a metade do juro. O Rio Moscou, em torno, toda a periferia do Rio Moscou, parece nós aqui, crescendo apartamento um atrás do outro, para vender para casais novos. Criou um sistema de apoio para a educação que é impressionante, pagando universidade. Mudou o espírito. Então isso, você vai me dizer, comprou o voto? Comprou sim.
Fora tudo isso, né? Fora tudo isso, ele criou toda a pressão do emprego nas estatais russas. Desse jeito não é difícil fazer 80% dos votos, né? Pois é, e professor, mesmo com todas as sanções, todas as punições mundiais, a gente vê um presidente que deve, de fato, vencer novamente e permanecer por mais anos no poder. Ou seja, isso significa que Putin vai ficar mais forte ainda, porque se o povo está com ele e ele continuou fazendo tudo isso na economia, como o senhor citou, essas sanções não foram capazes de barrar o avanço da Rússia na guerra, por exemplo. Elisa, você me fez lembrar uma coisa interessante. Você faz as perguntas são interessantes que mexe com a minha cachola, né? Você me fez lembrar uma coisa interessante, Elisa. O ministro da Economia alemão, um sujeito chamado Robert Habeck, lá atrás, em abril de 2022, tinha só 2 meses a guerra. Ele fez uma frase que é inesquecível. O Economist botou em primeira página essa frase. Olha, as sanções têm que ser contra os russos, não contra nós. A frase era, a profecia era claríssima. Foi o que aconteceu. Hoje, a Alemanha tem crescimento zero. A Alemanha está em recessão técnica. Em 22, a Alemanha crescia 4% ao ano. As sanções fizeram o preço do petróleo explodir e a indústria alemã não ter petróleo e gás, que estava baseado em petróleo barato, perdeu força. A reconstrução do PIB chinês está em cima do petróleo barato russo. Quando nós olhamos para as sanções, é o que você disse, sanções contra quem? Mas tem mais uma coisa para a gente entender os 80%, sabe, Elisa? A Priscila tocou nesse assunto, eu acho que a gente tem que lembrar isso. O Putin devolve para o russo médio, sabe aquele russo comum, que tem criança que vai na escola, que vai na barbearia, o russo comum, que tem um empreguinho numa estatal? Ele devolveu a ideia de grandeza da Rússia. Nós não podemos esquecer isso. Isso tem uma importância enorme. Winston Churchill dizia que era para a gente tomar cuidado com a Rússia, porque a Rússia era um império de 1000 anos. Eu acho que esse negócio de guerra, o Winston Churchill entendia. Precisa tomar cuidado, né? De alguma forma, quando a gente olha para a Rússia, tem que perceber o fato de que esses russos, em 1990, toda a década de 90, foram bastante humilhados com uma demolição de todo o império deles. Não adianta a gente brigar com a realidade, Elisa. Quem reconstruiu isso foi esse ex-agente da KGB matando o inimigo, não tem dúvida nenhuma. Alá Stalin, mas não há dúvida, alá qualquer czar russo, igualzinho. Mas esse novo czar reconstruiu na cabeça do russo médio a ideia de grandiosidade. Para nós é perigoso, que é evidente, a tua pergunta, vai vir para cima da gente. Gente, nós, o Ocidente, é claro que tem que pensar nisso. Mas, por outro lado, para o russo médio, dá 80% de votos, sem dúvida nenhuma. Pois é o que deve acontecer nas próximas horas. Nós estamos muito próximos, né, professor, do fechamento das urnas e, de fato, de conhecermos o vitorioso desta eleição, que deve ser Vladimir Putin. Professor, sempre fantástico entrevistá-lo, assim. Na próxima eu vou vir com um caderno, porque ser aluna é um tesouro e ouvir-te é sempre muito bom. Muito obrigada, professor Leonardo Trevisan, de Relações Internacionais da ESPM. Obrigada, professor. Eu é que agradeço mais uma vez o convite de vocês. Boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde.